Bem-vindos aos colegas cardiologistas de todo o Brasil. Hoje nós vamos analisar aqui o papel dos inibidores da enzima conversora da angiotensina na insuficiência cardíaca e no pós-infarto agudo do miocárdio. Eu sou Davi Brasil, da Faculdade de Ciências de Saúde da Universidade Federal de Lavras, e esses são os meus eventuais conflitos de interesse, mas que não vão jogar papel maior sobre essa apresentação, que vai ser muito bem embasada do ponto de vista científico. E nós começamos para contextualizar com um caso clínico. Este é o caso de uma senhora, 65 anos de idade, com uma ICFR melhorada. É uma paciente que já teve fração de ejeção abaixo de 40%, mas que melhorou após um ano de tratamento. Ela comparece à consulta ambulatorial, classe 1 da New York Association. Essa paciente é uma paciente dislipidêmica, hipertensa, sedentária. Ela teve um IAM com supradesnível do segmento ST há um ano, foi tratada por uma lesão suboclusiva de 90% proximal da descendente anterior e tem um stent farmacológico naquela posição. A medicação tomada pela paciente é a rosuvastatina com ezetimiba, 20 com 10 mg, ticagrelor, 90 mg 2 vezes ao dia, dapagliflozina, 10 mg ao dia, metoprolol succinato, um beta-bloqueador, portanto, e o ramipril, 10 mg por dia. Os dados antropométricos mostram uma paciente que tem um sobrepeso com uma obesidade abdominal, com aumento de circunferência abdominal. O aparelho cardiovascular mostra uma pressão arterial que vem caindo para os níveis mais aceitáveis, falta um pouco ainda, mas ela vem aos poucos caindo. É uma paciente que tem um sopro protossistólico de uma cruz em 6 em mesoprecórdio, mais em região de foco mitral. Frequência cardíaca estável, 64 batimentos por minuto, nada digno de nota no aparelho respiratório ou abdômen. E esses são os exames laboratoriais dessa nossa paciente. Uma hemoglobina A1C de 5,8, na faixa, portanto, de pré-diabetes, mas com uma glicemia de jejum alterada. Um triglicérides um pouco elevado, mas ainda abaixo da faixa de 400 a 500 miligramas por decilitro. Um VLDL também um pouco mais elevado, um HDL mais baixo. Essa paciente está numa meta de LDL colesterol, que para o muito alto risco seria o ideal abaixo de 50 miligramas por decilitro, e em casos de risco extremo, hoje com a nossa nova diretriz, abaixo de 40 miligramas por decilitro. Ela está ali no seu 51,2, TGO dentro dos limites da normalidade, uma creatinina de 0,91, que traduz, na verdade, uma razão albuminúria, creatinidúria para essa paciente de 63 miligramas por grama, o que indica que é uma paciente que está ali na antiga microalbuminúria, hoje albuminúria moderada. Essa paciente tem uma taxa de filtração de 70 ml por minuto e é uma paciente com perfil metabólico. O eletrocardiograma mostra um bloqueio de ramo esquerdo incompleto e uma zona inativa anterolateral cicatrizada. Essa paciente tem uma cinesia anterapical e, por isso, nós fizemos um pedido especial que o cálculo da fração de ejeção de ventrículo esquerdo fosse feito com a fórmula de Simpson, que é a fórmula do cilindro hemisfera, a fórmula da bala, do projetil de arma de fogo, que é exatamente para contar pela possibilidade dessa pequena cinesia apical. E a fração de ejeção foi de 44%, tendo sido 36% há um ano atrás, na época que ela teve o IAM. A pressão sistólica de artéria pulmonar é normal, o ato esquerdo um pouquinho aumentado, 43 milímetros, mas nós pedimos também que fosse feito um volume atrial indexado, o volume atrial esquerdo indexado dessa paciente para uma medida mais correta, mais tridimensional, e ele deu 34,2, portanto, um volume atrial esquerdo indexado aumentado. E essa paciente tem um strain longitudinal de menos 13, indicando que, de fato, essa paciente tem uma hipocinesia ali anteropical naquela região do ventrículo. Ora, do ponto de vista geral, esse é um perfil típico de uma paciente na síndrome cardiorrenal metabólica. Hoje, com a calculadora Prevent, no caso dessa paciente, ela nem precisa da calculadora Prevent, porque ela já cai no estágio 4 da síndrome cardiorrenal metabólica. É aquela paciente, portanto, com disfunção ventricular, com melhora do quadro de congestão venocapilar pulmonar e da insuficiência cardíaca, mas já esteve com fração de ejeção mais baixa e mais sintomática, hoje na classe 1 da New York Association, mas já esteve funcionalmente pior essa paciente. E uma paciente com doença coronária. Então, ela já cai aqui no chamado estágio 4 da nova classificação da síndrome cardiorrenal metabólica. Bom, do ponto de vista de epidemiologia, muitos colegas poderiam dizer, mas
esse tipo de paciente com essa disfunção ventricular, com quadro de insuficiência cardíaca, qual é a mortalidade, a morbidade desse perfil de paciente? E essa é uma publicação recente, americana, que levanta os dados de 2017 e 2020 nos Estados Unidos. São 6 milhões e 700 mil portadores de insuficiência cardíaca nos Estados Unidos, com a mortalidade em 2021 de aproximadamente 85 mil indivíduos. E ainda mais complexo é a morbidade, ou seja, em torno de 1.120.000 indivíduos que receberam alta hospitalar, portanto, receberam alta de uma internação hospitalar, com custo de 30,7 bilhões de dólares. Só para que se tenha uma ideia do que significa isso, os Estados Unidos, na Segunda Guerra Mundial, eles gastaram um total de 320 bilhões de dólares. Aqui nós estamos falando de 10% desse valor, 30,7 bilhões de dólares ao ano de custo no ano de 2012. Para se ter uma ideia do quanto é elevado o custo desses pacientes. Levando-se em conta que as mulheres têm tido mais mortalidade e, obviamente, a prevalência da condição da insuficiência cardíaca é maior em indivíduos com faixa etária mais avançada. E do ponto de vista da evolução histórica dos inibidores da enzima conversora, de modo geral, porque todos têm, né, aplicabilidade no paciente com insuficiência cardíaca, principalmente no pós-infarto, né? E do Ramipril, principalmente, que tem uma medicina baseada em evidência muito interessante nesse sentido. Vejam, senhores, que nós temos na parte azul de cima desse slide os 4 principais estudos que deram suporte à insuficiência cardíaca. Pacientes com disfunção ventricular e, ao mesmo tempo, sintomáticos, mais sintomáticos ou, eventualmente, mais assintomáticos. É o caso, por exemplo, do SOLVE sintomático, que é o SOLVE tratamento, o Study of Ventricular Dysfunction, com enalapril, e o SOLVE Prevention, que é no paciente assintomático. O Atlas com lisinopril e o Consenso com enalapril. Vejam que são estudos do final da década de 80 e início dos anos 90. Não é? O Ramipril, não só a medicação que é contemplada juntamente com o captopril, trandolapril, lisinopril para a insuficiência cardíaca, mas também para o pós-infarto agudo do miocárdio, que são esses 4 estudos aqui na linha verde para baixo, incluindo a linha amarela do Ramipril. Todos tiveram redução de desfecho adequada e vamos dar uma olhada dentro do histórico do Ramipril para entender um pouquinho mais esse histórico do Ramipril no pós-infarto e na insuficiência cardíaca. Esse é o estudo AIRE, Acute Infarction Ramipril Efficacy, ou seja, a eficácia do Ramipril no infarto agudo do miocárdio, que teve uma duração mediana de 1,3 anos, mas com máximo de 30 meses de duração, 1.986 pacientes que foram randomizados para Ramipril e placebo em 144 centros de pesquisa na Europa. Né? Basicamente, um estudo que foi feito no Reino Unido e em alguns países europeus. Aqui nós temos, portanto, a redução de mortalidade total de 27%, com um p-valor altamente significativo, uma redução também de morte súbita da ordem de menos 30%, e uma redução de pacientes evoluindo para insuficiência cardíaca resistente de menos 23%. Lembra-se, cumpre-se lembrar, basicamente, que esses pacientes foram randomizados para receber o Ramipril ou placebo até o 10º dia depois de um episódio de infarto agudo do miocárdio. O que eles fizeram foi uma extensão do estudo AIRE por mais 5 anos, que eles chamaram de AIREX, né, na qual eles avaliaram por um período mais prolongado qual seria o resultado para esse perfil de grupo. Óbvio, como os pacientes já não estavam mais no estudo original, muitos pacientes retiraram o consentimento informado e não quiseram permanecer. Então, daquele total de 1.986 pacientes, permaneceu em torno de 1/3 daquele tamanho amostral, como a gente pode ver aqui, 603 indivíduos do Reino Unido. E mesmo apesar dessa perda de tamanho amostral e poder amostral, com essa redução de pacientes a cerca de 1/3, nós temos uma redução de risco relativo de mortalidade que continua sendo melhor para o Ramipril em 36%, do que para o placebo nessa curva de sobrevida cumulativa. Então, mais sobrevida cumulativa e melhor resultado para quem ficou a longo prazo no estudo AIREX. E não é só isso. O estudo AIREX ainda foi avaliado até muito recentemente, ou seja, praticamente 30 anos depois, 29,6 anos depois. E nessa avaliação recente, óbvio, muitos pacientes
acabaram, ao longo do período de tempo, saindo daquele grupo controle, foram recebendo, saindo do braço placebo e foram recebendo Ramipril ao longo do tempo. Quanto mais os pacientes saíam do braço placebo e do Ramipril ao longo dos últimos 5, 10, 15, 20, 25 anos, mais resultados positivos. Vejam, senhores, que após 5 anos todo mundo estava significativo, depois de 10 anos continuavam significativos esses indivíduos que estão do azul mais claro para baixo, mas 25 anos depois nós ainda temos 60% a 80% dos pacientes que passaram do braço placebo para o Ramipril ainda significativos na redução da mortalidade total. Vejam que o limite superior do intervalo de confiança não cruza a linha do efeito nulo, a linha do 1. Né? E isso fez com que, para esse perfil de pacientes aqui, houve um acréscimo médio de 14,5 meses de sobrevida nesses pacientes, prolongamento de vida nesses pacientes. Né? Um outro estudo fantástico nesse sentido, não especificamente para pacientes com insuficiência cardíaca, mas com subgrupos de paciente com condição de doença cardiovascular bastante avançada, uma vez que era basicamente um estudo no alto risco, foi o estudo HOPE. O estudo HOPE é um landmark em termos de estudos clínicos, publicado em 2000 pelo grupo professor Salim Yusuf, e o que a gente está vendo aqui que eram pacientes que, na maior parte deles, eram pacientes com a doença coronariana muito grave, e cerca de 52% desses pacientes em cada grupo, Ramipril e placebo, tinham tido um infarto agudo do miocárdio. Vejam que a redução de risco relativo foi de 22% para todo o grupo, altamente significativa. Naqueles pacientes que tiveram infarto agudo do miocárdio, ou a redução de risco relativo da ordem de 20% no tratamento com Ramipril em relação ao placebo, também altamente significativo, e uma redução de evolução para insuficiência cardíaca de 23%, que nós podemos ver exatamente nessa publicação. Vejam a proporção de pacientes que foram desenvolvendo insuficiência cardíaca, muito maior no grupo placebo do que no grupo Ramipril, um p-valor altamente significativo, com uma redução de risco relativo da ordem de 23% de indivíduos desenvolvendo o conjunto de desfechos associado à insuficiência cardíaca nesse perfil de pacientes. Da mesma maneira, os efeitos do Ramipril sobre a taxa de desenvolvimento da insuficiência cardíaca também foram extremamente interessantes. Vejam que aqui nós temos esse efeito naqueles pacientes que desenvolveram, que tinham insuficiência cardíaca, mas que não infartaram, que foram cerca ali de 48% dos pacientes, e nós vamos ver que o Ramipril tem uma diferença significativa em relação ao placebo. Mas também naqueles pacientes que tiveram um infarto agudo do miocárdio, juntamente com a insuficiência cardíaca, nós temos aqui uma redução nominal em termos de valores numéricos absolutos bastante interessante a favor do Ramipril, embora sem atingir significância estatística em função do tamanho amostral menor aqui. Né? Bom, uma outra publicação mais recente é o estudo Paradise. Todos nós sabemos a eficácia e a segurança que são os inibidores da neprilisina, o inibidor da neprilisina e bloqueador de receptor de angiotensina, que é o sacubitril valsartana. Uma medicação extremamente interessante na prática clínica no dia a dia, com resultados muito bons na ICFER, com o estudo Paradigm HF, e aqui é basicamente o estudo sacubitril valsartana comparado ao Ramipril no pós-infarto. Óbvio, esse estudo ele tem um perfil bastante semelhante àquele do AIRE, e na comparação com o Ramipril, talvez fosse de se esperar que o resultado do sacubitril valsartana fosse melhor do que o do Ramipril para o combinado primário de desfecho, que seria morte cardiovascular ou morbidade por internação ou episódio ambulatorial de insuficiência cardíaca. No entanto, senhores, quando nós olhamos o p-valor das duas curvas de Kaplan-Meier, nós vemos que não houve diferença significativa. Os resultados foram similares entre a sacubitril valsartana e o Ramipril nesse estudo. Quando nós avaliamos não só o desfecho primário, e nós vemos que, de fato, o limite superior do intervalo de confiança foi ultrapassado, o p-valor é não significativo, especificamente nessa condição, nós vemos que, para o combinado de primário e desfecho, não houve diferença significativa, mas ao acompanhar todos os valores do limite superior do intervalo de confiança ao longo de cada um dos desfechos isolados, nós vamos ver que para cada desfecho secundário isolado também não houve diferença significativa. Numa outra publicação ainda mais recente, 2024, do estudo Paradise, o que nós temos aqui
é uma comparação do que aconteceu nesse estudo entre aqueles indivíduos que tiveram infarto com ou sem elevação do segmento ST. Vejam que dos 5.660 pacientes aproximadamente no estudo, 4.291 tiveram infarto com elevação do segmento ST e 1.370 sem elevação do segmento ST. Quando comparado naqueles com infarto com supra do segmento ST, sacubitril/valsartana versus ramipril, 10% versus 12% de ocorrência de desfechos nesse estudo. E no infarto sem elevação do segmento ST, nós temos exatamente a mesma quantidade de desfechos acontecendo, 17% em cada grupo, de tal maneira que quando nós avaliamos o p-valor de interação em pacientes que tiveram infarto com supra versus sem supra, no tratamento com sacubitril/valsartana versus ramipril, o p-valor de interação é não significativo, indicando que foram absolutamente similares o resultado dessas duas drogas, independentemente do fato do indivíduo ter ou não um infarto com elevação do segmento ST. E da mesma maneira, essa plotagem de Forest mostra o mesmo resultado. Nós vamos ver p-valores de interação absolutamente não significativos em cada um dos desfechos isolados. Mortalidade cardiovascular, hospitalização com insuficiência cardíaca, paciente com insuficiência cardíaca retornando ao ambulatório, ou seja, ou ainda no endpoint primário, nenhuma diferença significativa no tratamento entre as duas drogas, né? Mostrando o quanto, de fato, o ramipril é uma medicação resiliente e mantém-se fazendo um efeito muito similar a uma medicação tão moderna quanto o sacubitril/valsartana. Bem, há evidências do ramipril em outros fenótipos da insuficiência cardíaca. Tem aqueles que podem nos perguntar, por exemplo, insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, ou na ICFEP, tem alguma evidência? Vejam bem que esse aqui é uma pool analysis, uma análise, portanto, de dois estudos conjugados, o estudo do Reino Unido HEART-2 e o estudo do Reino Unido NICE de insuficiência cardíaca, com um N total de 2.388 participantes. Nesses estudos, nós tínhamos pacientes tanto com insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida, 41% a 49%, quanto aqueles com insuficiência cardíaca realmente reduzida abaixo de 40%. E na avaliação desses estudos de duas drogas principais, o bisoprolol e o ramipril, esses são os resultados para o ramipril. Vejam que para a insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, toda vez que o ramipril foi utilizado em dose maior ou igual a 5 miligramas, portanto, acima de 5 miligramas, a redução de risco relativo foi de 22%, altamente significativa, com um limite superior do intervalo, não cruzando a linha do efeito 1. Da linha do 1 à linha do efeito nulo, portanto. Então, nós temos aqui um resultado muito interessante e significativo, mas era esperado na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. E naquela com fração de ejeção levemente reduzida, a mesma coisa. Um pouco mais de variabilidade intramostral, mas, de novo, nós temos uma redução de 41% dos desfechos, do desfecho primário de mortalidade total, como os senhores veem aqui em cima, com p-valor altamente significativo. Então, sim, a utilização não só do ramipril na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, como também na insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida nessa análise especificamente. Um outro estudo interessante é o estudo APRE. O estudo APRE ele, foi publicado em 2000, na mesma época que veio o HOPE. Então, de uma certa maneira, o HOPE era tão grande, uma landmark, um estudo tão intenso, que praticamente ofuscou um pouquinho o resultado desse estudo pequeno que é o APRE, mas com resultados muito interessantes. Vejam que foram 159 pacientes randomizados, 2 grupos ramipril de 80 com placebo 79, um poder amostral um pouco mais baixo para esse estudo, mas o que é interessante se verificar é que, ao longo do período de follow-up desse estudo de 4 anos, houve uma redução de risco relativo de 58% do combinado mortalidade cardíaca e AM e insuficiência cardíaca, e uma redução significativa, como nós podemos ver aqui. E aí a pergunta é, bem, mas como é que era a fração de ejeção desses pacientes? Olha a média pela ventriculografia ou pela ecocardiografia da fração de ejeção desses pacientes, nos dois grupos. 41% até 44%, portanto, de pacientes com fração de ejeção levemente reduzida, mas que não eram chamados assim lá atrás, nos anos 2000, essa publicação antiga, mostrando, portanto, como isso já vinha sendo mostrado lá atrás. Nesse mesmo estudo APRE, a gente pode verificar que, seja num combinado triplo
de desfechos, mortalidade cardíaca e AM, insuficiência cardíaca clínica, ou num combinado duplo, a resposta foi sempre significativa na redução de desfechos a favor do ramipril. O único grupo que não teve uma resposta significativa foi o último grupo, que avaliou apenas um desfecho. Então, obviamente, o número de desfechos ficou pequeno e o poder do estudo ficou difícil para manter uma resposta significativa. Então, já era uma redução de tamanho, de tamanho amostral propriamente dito. E aí nós temos como resultado disso que o manejo, isso aqui é de 2023, uma publicação de diretrizes da Sociedade Europeia de Cardiologia, que o manejo da insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida não só pode utilizar o quarteto fantástico, né, os inibidores da SGLT2, antagonista receptor mineralocorticoide, o beta-bloqueador e o sacubitril/valsartana, mas também pode utilizar ou o IECA ou o BRA nessas condições, né? Além do diurético para casos em que os pacientes estejam mais congestos, né? E para a ICFEP, nós sabemos que a ICFEP ela vai evoluindo, né? O paciente evolui daquela condição de disfunção ventricular em grau 1, relaxamento ventricular prolongado, para uma hipertrofia concêntrica do ventrículo esquerdo com disfunção diastólica grau 2 e 3, e aí esse paciente entra no aumento de pressão de enchimento com congestão venocapilar pulmonar, quadro típico de ICFEP hipertensiva, né? Nos casos mais graves, esse paciente avança para o balonamento da ponta do coração e do ventrículo, de modo geral, como hipertrofia excêntrica, e aí já é um quadro de dilatação ventricular mais grave. Qual que seria a indicação de medicamentos para o tratamento da ICFEP, de acordo com as mais recentes diretrizes? Começa lá, no primeiro passo, com os medicamentos que tratam a hipertensão arterial, né, que podem estar associados a um beta-bloqueador ou um inibidor da SGLT2 desde o primeiro e segundo passo. No segundo passo, mantém essa mesma característica, portanto, o IECA tem aplicabilidade aqui, e só no terceiro passo é que o IECA sairia 36 horas, no mínimo, antes da entrada do sacubitril/valsartana para dar vazão ao tratamento com sacubitril/valsartana e com antagonista de receptor mineralocorticoide. Essa é a recomendação hoje. O que dizem as diretrizes e os artigos de revisão mais recentes? Bom, esse é um artigo de revisão publicado pelo Grupo de Medicina da Família no Reino Unido, e ele coloca claramente que se há que utilizar inibidores da ECA ou inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona no pós-infarto agudo do miocárdio, que se utilize ou o ramipril, ou, no caso do bloqueador de receptor de angiotensina, o candesartan, por causa do estudo CHARME. Então, ramipril por causa do AIRE, ou candesartana por causa do estudo CHARME, né? Essa é uma publicação também nossa, de importâncias dos IECAs na insuficiência cardíaca, que mostra claramente a importância do ramipril do estudo AIRE em se promover a redução da mortalidade total no perfil de pacientes com infarto agudo do miocárdio e insuficiência cardíaca. Finalmente, uma publicação de 2024, né, o consenso de pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mostrando exatamente aqueles 4 medicamentos que estão indicados na insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida: o captopril por causa do SAVE, o enalapril por causa do estudo SOLVIT, né, SOLVIT Prevent, SOLVIT Tratamento e do consenso, o lisinopril por causa do Atlas e o ramipril por causa do AIRE, com um pouco de informação do próprio HOPE aqui. Dose variando de 1,25 mg ao dia até 10 mg, dependendo daquilo que o paciente possa tolerar de medicações no dia a dia. E lembrando que naquele paciente que, como no caso da nossa paciente, tem síndrome cardiorrenal metabólica, mesmo naqueles pacientes onde a taxa de filtração cai mais, entre 15 e 30, ainda tem a possibilidade da utilização do inibidor de ECA, desde que em doses baixas e com muito cuidado para o paciente não fazer maior retenção de potássio nessas condições, né? Portanto, tem também indicação caracterizada aqui na doença renal crônica nos estágios mais complexos. Esse é o nosso último slide. A nossa conclusão é que não só os inibidores de ECA, da ECA de modo geral, mas principalmente o ramipril, reduzem sim o risco cardiovascular e múltiplas comorbidades, e principalmente o ramipril tem uma indicação interessante na redução de desfechos cardiovasculares, na insuficiência cardíaca, principalmente na insuficiência cardíaca pós-infarto agudo do miocárdio. Eu agradeço a todos pela atenção.